Meu nome é Walter Leite. Como saber se eu sou um compulsivo sexual? Vou, vou usar a linguagem do coração, minha experiência pessoal. Peço a um amigo ou amiga que se inscreva no canal, acione o sino, e compartilhe o vídeo e dê seu like. Logo após a vinheta faremos a reflexão. Em sua obra, que para mim é uma obra magnífica, Isto Não É Amor, ele salienta 10 itens, 10 características, 10 tópicos que marcam e que caracterizam o compulsivo sexual. A primeira é a perda do controle, é o padrão do descontrole. O homem ou mulher que não controla as suas emoções sexuais, os anseios, os desejos, que não consegue, que anula a sua vida diante do desejo, diante da prática descontrolada do sexo, este é o primeiro sinal. Ele, no livro Isto Não é Amor, ele conta a história de uma jovem que ele chamou de Barbie, que devido ao padrão de violência do pai, violência, agressividade, abuso sexual que ela sofreu, ela ficou presa a esse padrão do descontrole sexual. E ela chegou a fazer sexo durante uma noite com 7 homens diferentes. Ela nada fazia com que ela deixasse de querer fazer sexo. Ela tinha uma loucura. Tanto ela usava a masturbação, como usava o sexo descontrolado, com todo tipo de homem, sem menor controle, sem tomar cuidado, sem preservativos, da forma que acontecia. Ela chegou ao ponto de desejar morrer. Eis aí a situação do descontrole. É o primeiro, é a característica mais forte do compulsivo sexual. Ele é um compulsivo em masturbação. Ele não consegue controlar, bater uma e parar. Ele vai, bate 10, 8 num dia. Um dia bate 12, perde o controle. E a compulsão sexual, ela não fica só de uma forma. Ele pode ir para um coito homossexual, ele pode buscar mulheres pagas, ele pode buscar todo tipo de sexo, pode buscar o voyeurismo, pode buscar através da pornografia, que é o mais comum. Então ele fica, além da dependência em masturbação, ele passa a ter a dependência em pornografia. Ele fica tendo prazer só em visualizar cenas de sexo com mulheres, cenas de sexo bizarras, absurdas, e ele tem prazer imenso nisso. Esse é o primeiro ponto. Eu não vou dar todo sequenciado, não. O segundo ponto é, apesar das consequências negativas, a pessoa não consegue superar. Apesar das ameaças, apesar das decepções, apesar do caos que é generalizado na vida dele, apesar da desmoralização, apesar da perda do relacionamento conjugal, do caso homem ou mulher, ou do parceiro. Então, a pessoa tem uma reputação, tem um nome a zelar, mas diante da compulsão ela anula todo e qualquer receio do que irá acontecer. E ela não toma cuidado, não tem prudência, nada disso. Ela fica com uma vontade voraz, querendo mais, e acaba se desmoralizando. Ele deu vários exemplos. Um homem de 66 anos preso por roubar lingerie, médicos
perderam o emprego, se envolveram com sexo, com os clientes, e assim foi. É uma imensidão de assuntos, de situações. E a pessoa não tem medo, ela não toma cuidado. Para ela, é como se ela fosse um senhor do universo. Ela tivesse, com ela não acontecesse nada de errado. Então, não faz sexo com qualquer pessoa, sem preservativo. Pode pegar uma doença terrível dessa, sexualmente transmissível, principalmente a AIDS, e outros tipos de doença mais que podem acontecer. E ela não toma cuidado, não usa precaução. Perde o controle dessa forma. Outra característica, a pessoa entra em maré baixa e maré alta. Ou seja, assim, o adicto, ele vai ter momentos na vida dele que ele não vai querer fazer sexo. Ele fica com tanta raiva, o desejo tão grande de parar, o desejo tão grande de não fazer, de superar sua compulsão, que ele fica com a anorexia sexual. Ele fica numa fase em que ele fica anoréxico, não quer sexo, não quer conversar com ninguém, e fica se segurando. Mas depois ele volta de novo a compulsão, volta de novo o sexo exagerado, das mais diversas formas. É muito complicada a situação. O desespero é grande. Ele cita inúmeros exemplos de pessoas que lutaram contra, ficaram fugindo do sexo, mas não tinham como controlar. Fugir fugir dos relacionamentos, das relações saudáveis, social. A pessoa fica tão anulada que perde o interesse pela sua vida social, pela sua vida amorosa, pela sua vida familiar, pela sua vida social, pela sua vida afetiva, e só tem uma obsessão, se satisfazer com sexo, cada vez mais sexo, cada vez mais sexo. A compulsão sexual não é muito escondida, existe muito preconceito, mais até do que o próprio alcoolismo hoje em dia. No entanto, a gente sabe que ela é um fato. Na época que o livro foi escrito, que acredito que já faz um bocado de anos, ele diz lá na estatística, que não é atual agora, mas eu vou só trazer o valor histórico dessa citação. Ele disse que 40 milhões de mulheres nos Estados Unidos serão estrupadas. É terrível. Quer dizer que existe hoje um descontrole social, sexual no mundo inteiro, que é muito mascarado. E o caminho da recuperação é buscar um profissional que conheça do assunto, ou buscar grupos de mútua ajuda, grupo de 12 passos. Tem o DASA, tem o Sexólogos Anônimos, e nós temos também o NOFEP, que não é grupo de 12 passos, mas é um incentivo a pessoa superar o PMO, que é a pornografia, masturbação e o coito exagerado. Enfim, cuidar da compulsão sexual. Eu quero dizer para vocês que eu tenho uma experiência desta compulsão, estou buscando a minha recuperação com sucesso, participação em grupos, principalmente no FEP, que para mim tem sido uma maneira de eu me encontrar com meus iguais e trocar experiência com eles. Eu tenho falado muito no nosso canal, nós temos mais de 300 vídeos falando sobre NOFEP, sobre compulsão sexual. Então pense no que eu disse. Agradeço a todos pela preferência.